Vamos ao próximo exercício, é a questão número 19. Essa questão diz o seguinte: a figura representa dois fios condutores retilíneos e muito compridos, paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, IF, porém de sentidos contrários. Entre os fios há uma espira circular de raio R, percorrida por uma corrente elétrica de intensidade IE. Determine a razão entre IF e IE e o sentido da corrente elétrica na espira circular para que o campo magnético de indução, aí no caso, campo de indução magnética, resultante no centro da espira seja nulo. Os fios condutores e a espira circular estão situados no mesmo plano. Então, o problema quer duas coisas da gente, né? Ele quer quanto vale a razão entre as intensidades das correntes que percorrem os fios e a espira, ok? E ele quer também o sentido da corrente elétrica na espira. Só que esse sentido aqui, ele tem que satisfazer uma condição. Ele tem que satisfazer a condição de que o campo magnético no centro da espira é igual a zero, é nulo, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar o sentido da corrente para que o campo magnético seja nulo no centro da espira. Para isso, primeiro nós vamos analisar qual é a direção e o sentido dos campos criados pelos fios, porque a gente já sabe o sentido da corrente nesses fios, então a gente já consegue determinar a direção de B, ok? Vamos começar aqui pelo fio 1. Vejam que no fio 1 existe uma corrente elétrica percorrendo esse fio para cima. Então, vamos colocar aqui minha caneta novamente. O fio está, orientado aqui verticalmente, a corrente o percorre para cima. Então, o dedão tem que estar no sentido da corrente. Então, o dedão vai apontar para cima, ok? E a palma da mão tem que envolver o fio. Com o envolvimento do fio, a gente vai determinar a direção do campo magnético. Vejam, se eu vou envolver o fio, ao lado direito desse fio 1, ok? Então, do lado direito do fio 1, o campo magnético vai entrar no plano da tela. Observem aqui o sentido da minha mão, né? O meu dedo indicador aponta aqui a direção do campo magnético. Notem, nesse caso, ele está entrando no plano da tela, ok? Mas agora, aqui no lado esquerdo, ok? Do fio 1, os meus dedos estão apontando, saindo da tela, em direção ao meu rosto. Então, eu posso dizer que todas as regiões do espaço à direita do fio 1 apresentam campo magnético criado por ele, ok? Porque pode haver mais campo aí nessa região, além daquele criado pelo fio 1, mas aquele criado pelo fio 1 está entrando no plano da tela, ok? É só a gente lembrar, ó, regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, mão envolvente. Os dedos, o indicador vai dar para a gente qual é a direção e o sentido do campo magnético. Então, aqui entra, aqui sai, ok? A direita entra, a esquerda sai. Mas qual campo que entra na direita? É o campo criado pelo fio 1, ok? Vejam que o centro da espira, está à direita do fio 1. Logo, ali naquele ponto, o fio 1 cria também um campo entrando no plano da tela, certo? Vamos analisar agora o fio 2. Vejam que no caso do fio 2, a corrente está descendo, tá certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, dedão no sentido da corrente, dedão para baixo, porque a corrente desce. E aí, com a palma da nossa mão, a gente vai envolver o fio. Então, eu vou envolver o fio. Vejam que à esquerda do fio 2, os meus dedos estão apontando para a tela, estão entrando no plano da tela, ok? Então, o campo magnético criado pelo fio 2 em todos os pontos à esquerda do fio 2 estão
entrando no plano da tela, ok? Consequentemente, né, ao lado direito do fio 2, o campo criado por ele sai. Então, B2 aqui sai, certo? Notem que o centro da espira está à esquerda do fio 2. Logo, o campo magnético criado pelo fio 2 ali é também um campo magnético entrando no plano da tela. Notem aqui, então, que lá no centro da espira já existem dois campos magnéticos entrando no plano da tela. Se a condição do problema é que o campo magnético resultante seja nulo, concordam que deve haver um campo magnético na mesma direção, né, que aqui é a direção Z, ok? Mas no sentido contrário, com a mesma intensidade. Olha, se tem um campo apontando para dentro, no caso aqui são dois, a gente pode falar do resultante desses dois, tá? Então, se tem esse campo entrando na tela, certo? Para que exista um campo nulo no centro da espira, o outro tem que sair, concordam? Então, o campo criado pela espira no seu centro deve ser um campo que sai do plano da tela. Os sentidos têm que ser contrários, ok? E a intensidade do campo da espira tem que ser igual à intensidade do campo 1 mais o campo 2, para que ele se anule. Aí, gere um campo resultante zero, certo? Então, vejam, eu quero que o campo magnético da espira saia do plano da tela, certo? Pensando que a espira está aqui, ok? Pensando que a espira está aqui. Façam isso, enxerguem a espira aí na frente de vocês, tá? Eu quero que a minha mão envolva essa espira, ok? De modo que os meus dedos, o indicador aqui, vai sair do plano da tela, vai apontar para o meu rosto. Concordam que eu vou ter que envolver a espira dessa forma? Vejam, se eu envolvo a espira dessa forma, os meus dedos vão apontar para o meu rosto. Não é verdade? Significa que o campo magnético está saindo do plano da tela. Para onde que tem que estar a corrente, então? A corrente tem que estar para cima. Se eu pego esse ponto aqui da espira, ó, tá? Se eu pego esse ponto aqui da espira e eu vou aplicar a regra da mão direita envolvente de modo que os meus dedos estão apontando para o meu rosto ali no centro, ok? Já que eu tenho que envolver a espira. A espira está aqui no meio, na palma da minha mão. Concordam que a corrente aqui está subindo? Então, se ela está subindo nesse ponto, para cá ela está vindo aqui, ó. Aqui ela está descendo. Então, ela está circulando pela espira no sentido anti-horário. O que ela está fazendo na espira é isso aqui, ok? Então, já determinamos aí qual é o sentido da corrente. O sentido da corrente é anti-horário. Ok? Precisamos agora determinar, né, qual é, no caso, a razão entre as correntes que percorrem o fio e que percorrem a espira. Como que a gente vai fazer isso? De acordo com a condição do problema, que o campo resultante ali no centro da espira é igual a zero. Nós já vimos que o campo resultante nesse ponto é a soma vetorial de três campos. O campo dos dois fios, né? O campo do fio 1, o campo do fio 2 e o campo da espira. Lembrando que o campo do fio 1 e 2 está entrando no plano do papel. Nós podemos considerar positivo e negativo aqui para onde a gente quiser, tá? Eu vou considerar agora que o positivo está entrando no plano do papel e o negativo está saindo do plano do papel, ok? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entender é que eu tenho que juntar, somar B1 e B2 e subtrair desse resultado B3, ok? Então é isso que eu tenho que fazer. Então o que eu tenho aqui? Que o campo resultante é B1 mais B2, certo? Menos B da espira, ok? Porque B1 e B2 apontam no mesmo sentido, por isso que eu estou somando os dois. E o B da espira aponta no sentido contrário, por isso que eu subtraí, ok?
O campo resultante é igual a zero. Então, ótimo. O campo resultante é igual a zero. O campo do fio 1 é dado pela expressão mi vezes i do fio, dividido por 2π, que multiplica a distância do fio 1 até o centro da espira. Mais, o campo B2 é mi vezes i, f nesse caso, dividido por 2π, que multiplica a distância desse fio 2 até o centro da espira, menos o campo da espira, que é mi vezes i, e, nesse caso, a corrente que percorre a espira, dividido por 2 vezes R, ok? Percebam uma coisa, aqui nessa imagem fica claro para a gente, que a distância do fio 1 até o centro da espira é a mesma distância do fio 2 até o centro da espira. Notem, daqui até aqui a gente tem um valor de 2 R's. Daqui até aqui a gente tem mais R. Concordam que o total do fio 1 até o centro da espira é 3R? Agora a mesma coisa, daqui até aqui nós temos 2R. Aqui a gente tem mais R, né? Então, qual é a distância do fio 2 até o centro da espira? É também 3R's. Então, D1 é igual a D2, ok? D1 é igual a D2 e F é igual a IF. O problema fala que os dois fios são percorridos pela mesma corrente, elas têm apenas sentidos diferentes. Mi é igual a Mi porque está todo mundo no mesmo meio. Então, eu posso falar assim, olha, que 0 é igual a 2, que multiplica Mi vezes IF, dividido por 2π, que multiplica a distância, que é 3R's. Viram que eu simplesmente somei, né? São dois termos idênticos, então 2 que multiplica tal termo, ok? Menos Mi, que multiplica IE, sobre 2R, né? Já que o raio da espira é R. Vejam, passando um termo para um lado e deixando o outro do outro lado da igualdade. A gente vai ficar assim, 2 Mi vezes IF sobre 2π vezes 3R igual a Mi vezes IE sobre 2R. Ok? Notem aqui, podemos fazer algumas simplificações. Esse 2 sai com esse 2, ok? Esse Mi sai com esse Mi, certo? Sobrou o que para a gente aqui desse lado? IF sobre π vezes 3R. Sobrou o que do outro lado? IE sobre 2R. Então, ótimo. Com esses resultados, vamos tentar achar aqui agora a razão que o problema nos pediu. Temos IF sobre 3R vezes π, ou π vezes 3R, a mesma coisa. IE sobre 2R. Vamos multiplicar cruzado porque eu quero encontrar a razão entre IF e IE. Então, eu vou levar IE lá para baixo, multiplicando cruzado. Ficaria aqui IF sobre IE igual a 3R vezes π dividido por 2R. Podia ter simplificado o R aqui também, Vou simplificar ele aqui embaixo, mas podia ter feito lá em cima. Sobrou o que aqui para a gente? Que a razão entre IF e IE é igual a 3 dividido por 2, que é 1,5, vezes π. Essa é a razão entre as correntes, de modo que o campo magnético resultante lá no centro da espira vai ser nulo. Para ser nulo, a razão entre as correntes tem que ser essa, e a corrente na espira deve circular no sentido anti-horário. Portanto, a resposta do nosso problema é o item D. A razão vale 1,5π e o sentido da corrente na espira é deve ser anti-horário, ok? Com isso, o problema fica resolvido.